gym crush is here? Where? He's right over there. You should go shoot your shot. No. No, do it. Just go do it. I'll be right here. I'm gonna go shoot my shot. Do it. Hey, did you do it? Yes, I made it so obvious. Oh my god, I know. Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos lá então, vamos falar deste vídeo de exemplo que eu trouxe para vocês hoje e que claramente é um vídeo de sketch, montado ali bem humorado e tal, sobre a inabilidade de muitas mulheres aí em entregar sinais de escolha. No fim, o vídeo é sobre isso, né? Além de eu já ter trazido para vocês em vídeos anteriores a trend lá sobre o minha parte eu fiz e tudo mais, existe também, como acabou aparecendo para mim, essa sketch, por isso eu decidi trazer para vocês para a gente poder ampliar ainda mais o assunto, né, falar a respeito. Eu vi em alguns comentários dos vídeos anteriores, em especial desse, sobre o negócio lá da minha parte eu fiz, né, que eu citei a questão da inabilidade, de que muitas mulheres têm de fato uma dificuldade de apresentar esses sinais, mesmo que ela tenha de fato um interesse, né? E alguns caras falaram a respeito de uma situação que eu cheguei a abordar ao longo do vídeo. Talvez não falei com tanta ênfase, né? Mas eu falei de que muitas delas também não fazem isso, até porque se elas começarem a executar, né, essas ações mais ativas, darem mais sinais de escolha também para caras medianos, caras comuns ali, de repente, né, isso pode desequilibrar um pouco o mercado, né, que hoje é tão favorável a elas, que elas podem, né, ficar numa inércia quase total e que ainda assim elas vão receber atenção e tudo mais devido às redes sociais, à configuração como um todo, a falta, né, de abundância por parte de muitos homens também que vão acabar, né, sedentos e mandando atenção, mandando boa noite para desconhecidas, enfim, né? Então existe uma série de fatores que faz com que para elas seja até meio confortável não entregar sinais nem nada do tipo, ainda que seja a parte delas, né? Que é o que eu falei no vídeo. Por isso que eu citei que há uma inabilidade. O fato disso ser uma vantagem para elas atualmente não muda o outro fato de que sim, há uma inabilidade. Porque em algumas situações elas acabam perdendo, entre aspas, algum perfil, algum cara que elas de fato acharam interessantes, justamente por essa inércia, por não saber entregar esses sinais de escolha de maneira correta, né? E aí que entra o fator, né? Então, como entregar, né? Então, esse sentido, né, que eu até falei que se houvesse um PUA destinado a elas, ele teria que trabalhar esse aspecto, é justamente porque, ainda que elas não queiram ter a atitude total, a mulher ela não gosta de ter essa atitude, e aí sim entra até o ponto que a gente estava falando agora há pouco, que é essa questão de que ela não quer ter essa atitude, não é interessante ao feminino demonstrar todos esses fatores, porque primeiro, isso acaba quebrando um pouco o charme para elas e tal, e também acaba diminuindo também a validade ou mesmo a questão que envolve o próprio ego, né? Então, se porventura ela ficar chegando demais, ela se sente meio desvalorizada, ela sente que não há de fato nenhum homem interessante. Até porque elas sabem que no fundo, o cara, ele vai acabar aceitando ter ali uma relação, principalmente casual com ela, porque para o homem o valor da relação íntima dele é zero, enquanto que a relação delas, elas entendem que tem um valor real e tal, e até por isso elas gostam muito de negociar essa relação. E aí que entra, por exemplo, alguns fatores como a atração negociada, né? De que quando há uma atração genuína, elas acabam quebrando um pouco essas regras, quebrando um pouco essa ideia de que elas precisam se valorizar, de que ela precisa isso ou aquilo, e acaba fazendo sim, mais até do que sinais de escolha, muitas vezes um contato mais direto, muitas vezes uma abordagem ao formato, entre aspas, mais masculino, né? Então o Shed, né, que é a figura do cara que gera essa atração genuína de forma, né, muito mais fácil, ele acaba tendo mais esses sinais, até por uma consequência de que, apesar de muitas outras terem atração genuína e não entregarem esse sinal, né, por consequência matemática, aumenta a possibilidade disso acontecer. Eu até citei que não significa que você, por nunca ter recebido nenhum tipo de atenção ou sinal mais claro, que necessariamente você nunca gerou uma atração genuína. Eu falei isso ao longo do vídeo,
né? E expliquei por que isso não é um coping, porque não tem como alguém virar pra você e falar que isso é um coping de fato, né? Eu não tô aqui necessariamente querendo que você se sinta melhor ou algo do tipo, né, nesse sentido. Não, eu quero falar a real, e a real é essa. Não tem como alguém virar pra você e falar isso. É impossível alguém afirmar isso com certeza absoluta, de que você nunca gerou uma atração genuína em ninguém, porque você é um sub-5, porque isso, porque aquilo. Porque existem sim, ainda que a beleza não seja subjetiva, e isso eu concordo, existem sim gostos pessoais, né? Eu mesmo, por diversas vezes, me foi apresentado naqueles vídeos, né, em especial os vídeos do Tails, alguns exemplos de perfil de Stacy, mas que são perfis que, ainda que por eu ser homem, eu sei que eu acabo me interessando, não são suficiente para eu dizer que, nossa, que atração genuína eu tive ali. Então, é só assim, é claro que aqui é uma visão masculina falando a respeito, eu tô dando um exemplo com a minha perspectiva, mas mesmo no feminino isso também acontece, ainda que a régua delas é maior, eu já falei isso, né, a régua delas no sentido, né, de escolha, de análise de beleza masculina é muito mais alta, muito mais difícil de se alcançar, né? Então, sim, existe esse fator, eu não nego, existe uma boa possibilidade de se nunca nenhuma moça demonstrou um interesse claro, visível, com algum sinal de escolha, existe sim a possibilidade de que você nunca gerou uma atração genuína em ninguém, existe, mas não dá pra afirmar isso, é isso que eu quero dizer, porque sim, muitas delas têm uma grande inabilidade, isso é comum, é bem assim, é normal delas, até porque elas não são colocadas à prova. E aí entra uma, entre aspas, vantagem no masculino. Muitos de nós são colocados à prova em vários aspectos, e é por isso que o homem acaba se desenvolvendo mais. Ele se desenvolve mais muito no sentido da dor, né? Querendo ou não, muitos dos avanços da humanidade vieram justamente em períodos, né, muito mais escassos de situações, né? Períodos, por exemplo, né, de situações de conflito, acabam gerando invenções e tudo mais, e tudo veio muito em função do masculino. O masculino, ele gera isso, ele quer encontrar soluções, ele vai em busca desses aspectos. E assim, então, ainda que eu, por exemplo, falo muitas vezes para vocês evitarem situações e tudo mais, no fim, as situações que te colocam em algum nível de risco, alguma situação, acaba sim te colocando também em um aspecto de desenvolvimento. E se a Red fala muito em função de se desenvolver, também é importante que você tenha essa noção a respeito disso, de que muito do que a gente construiu como homens ao longo da história da humanidade vieram justamente de situações difíceis, de situações complicadas. Então, para elas, se é confortável não aprender mais a respeito de entregar sinais de escolha, se elas preferem viver numa zona de conforto, que seja, mas para nós é importante nos colocarmos em algum nível de risco para que a gente possa desenvolver, tá? Então esse, no final das contas, é o recado final que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. E além, é claro, do pedido do like e da sua inscrição, que é muito importante aqui no canal, beleza? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal, também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.